E aí, pessoal, tudo certo? Hoje o papo é sobre a Bradespar, a famosa BRAP4. A gente vai mergulhar nos números do terceiro trimestre de 2024 e o mais importante, entender de vez essa ligação quase que umbilical que ela tem com a gigante Vale. Se você já se perguntou se vale a pena investir nela para se expor à mineradora, fica por aqui que a gente vai desvendar isso. Bora lá! Mas antes da gente começar a falar de número, aquele recado rápido. Se você curte uma análise assim, direto ao ponto, sem enrolação, e quer entender como o resultado de uma empresa gigante como a Vale afeta outras da bolsa, já se inscreve aí no canal, né? Assim você não perde nada. Olha só o que a gente preparou para hoje. Primeiro, o que diabos é a Bradespar? Depois, a gente entra nos números do trimestre, com os indicadores e tudo mais. Aí, o ponto principal, a conexão com a Vale. Vamos ver como isso vira dividendo na prática e sim, vamos calcular um preço teto. E claro, vamos falar dos riscos e fechar com os pontos mais importantes. Fechado? Então vamos lá. Para a gente conseguir entender os resultados da Bradespar, a primeira coisa é sacar qual é a dela. O que essa empresa faz, afinal? Porque, pensa bem, ela não tem fábrica, não vende produto, não tem loja. E aí? A resposta é que a Bradespar é o que o mercado chama de uma holding. Pensa nela como se fosse uma grande cesta, uma cesta de investimentos. A única função dela, o trabalho dela, é ser dona de ações de outras empresas. É um modelo de negócio bem específico, focado só nisso, em participação. E entender isso é a chave para decifrar todo o resto. E dentro dessa cesta de investimentos, tem uma ação que é a estrela do show, a que realmente importa, uma fatia bem gorda da Vale. Então, o destino da Bradespar está totalmente amarrado ao que acontece com a mineradora. No fim das contas, investir em BRAP4 é um jeito de investir na Vale, só que por outro caminho, sabe? E muitas vezes com um certo desconto. A gente já vai ver como isso funciona. Beleza? Agora que a gente já entendeu o modelo de negócio, vamos ao que interessa, os números. O que o relatório do terceiro trimestre de 2024 conta pra gente sobre a saúde financeira da Bradespar? Bom, o primeiro número que chama atenção é o lucro líquido. A Bradespar botou no bolso um lucro de 400,6 milhões de reais, e isso só no terceiro trimestre de 2024. É grana, hein? Já a receita operacional, que para uma empresa como ela é super importante, ficou em 502 milhões de reais no mesmo período. E já a gente vai ver a mágica de onde vem esse dinheiro todo, já que ela não vende nada. Agora, olha que interessante essa comparação. A gente vê que teve uma quedinha, tanto na receita quanto no lucro, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Nada muito drástico, mas mostra que o trimestre foi um pouquinho mais fraco. E para entender o porquê disso, a gente precisa olhar para a fonte dessa grana. Mas antes, vamos falar rapidinho dos indicadores. Sendo uma holding, a margem líquida dela é altíssima, beirando os 80%. E o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, é basicamente um espelho da rentabilidade da Vale. O que está chamando a atenção de muito investidor agora são os indicadores de preço, como o PL e o PVPA. Eles estão mostrando a ação sendo negociada abaixo da média histórica dela. E isso pode ser um sinal de que ela está barata, está com desconto. Ok, já vimos os números, os indicadores. Agora, para entender essa dinâmica de resultados, a gente precisa ir mais fundo. De onde, afinal, vem o dinheiro? E aqui, meu amigo, todos os caminhos levam à Vale. Fica a pergunta no ar, né? Como que uma empresa que não vende um prego consegue gerar mais de 500 milhões de reais de receita em 3 meses? A resposta está num conceito de contabilidade que, se você pensa em investir em Bradespar, precisa dominar. E a mágica tem nome, chama equivalência patrimonial. Parece complicado, mas é simples, olha só. A Bradespar anota lá no balanço dela uma receita que é exatamente a proporção da participação dela no lucro da Vale. Então, se a Vale lucrou, digamos, 10 bilhões e a Bradespar tem uns 3,6% da Vale, ela vai lá e registra 360 milhões como receita dela. E isso mesmo sem o dinheiro ter entrado no caixa ainda. É um reflexo contábil, um espelho do resultado da Vale. E esse slide aqui deixa tudo cristalino. No terceiro trimestre, a Vale foi super bem, com um lucro líquido de 13,4 bilhões de reais. É uma fatia desse bolo gigantesco que vira a receita e o lucro da Bradespar. Por isso que aquela quedinha que a gente viu no resultado da Bradespar, na verdade, só está refletindo uma pequena variação que também aconteceu no resultado da Vale. No fim do dia, analisar a Bradespar é, antes de mais nada, analisar a Vale.
Tá, mas aí vem o ponto principal para o investidor, né? Como que esse resultado contábil, esse número no papel, vira dinheiro no nosso bolso? A resposta é a política de pagamento de dividendos, que é, sem dúvida, o grande chamariz da empresa. E a grande notícia do trimestre foi justamente essa: a aprovação de um pagamento de 342 milhões de reais em juros sobre capital próprio, o JCP. Basicamente, esse é o dinheiro que a Vale paga para a Bradespar e que a Bradespar, por sua vez, repassa quase que todinho para os seus acionistas. Então, atenção para as datas, que isso é importante. O pagamento vai ser no dia 21 de novembro de 2024 e, para ter direito a receber, o investidor precisava estar com as ações na carteira no final do dia 12 de novembro. Essa é a famosa data com. E olha, esse pagamento não é um caso isolado, não. O histórico da Bradespar é de ser uma excelente pagadora de proventos. E isso nos leva a uma ferramenta muito útil, o cálculo do preço-teto. A gente pode usar o método do Décio-Bazin, que busca um dividend yield de pelo menos 6% ao ano. Se a gente pegar a média de dividendos que ela pagou nos últimos anos, usando esses valores do gráfico, a gente chega numa média anual bem gorda. Aí é só dividir essa média por 0,06 e pronto, você encontra o tal do preço-teto. Ele serve como um guia, uma referência para saber até quanto vale a pena pagar na ação se o seu foco for renda passiva. É uma conta simples, mas poderosa. Mas, como a gente sempre fala aqui, análise de verdade não olha só o lado bom. É essencial entender os riscos. Afinal, aquele desconto que a holding tem em relação à Vale não é de graça, né? Vamos ver agora o que o relatório aponta como pontos de atenção. O relatório é bem direto sobre alguns problemas. Tem uma briga judicial com a Alitel, que pode custar 1,4 bilhão, e outra questão com a Receita Federal de 874 milhões. Mas o risco principal, na verdade, vem por tabela. Como a Bradespar é um espelho da Vale, ela está exposta a todos os pepinos da mineradora. Isso inclui aquele acordo bilionário da Samarco e os vários processos judiciais por causa de Brumadinho. São esses passivos gigantes que, em grande parte, explicam o porquê do desconto da holding. É algo que tem que estar sempre no radar. Ufa! Falando de bastante coisa, né? Desde o modelo de negócio até o cálculo de preço-teto e os riscos. Então, para fechar, vamos organizar as ideias e resumir o que a gente realmente precisa tirar de mais importante dessa análise. Então, vamos lá, o que fica de lição? Primeiro, Bradespar é, na essência, um jeito de investir na Vale, e que pode sair mais barato. Segundo ponto, os resultados dela são reflexo direto do que acontece com a Vale. Se a Vale vai bem, ela vai bem. Terceiro, a empresa é uma máquina de distribuir dinheiro para os acionistas, o que é ótimo para quem busca renda. E por último, e não menos importante, ficar de olho nos rolos judiciais é crucial, porque são eles os maiores riscos do investimento e o que justifica a parte do preço dela. E claro, o nosso aviso de sempre, que é fundamental. Tudo que a gente falou aqui é para fins de informação, de educação. Isso aqui não é de forma alguma uma recomendação de compra ou de venda, ok? Cada um precisa fazer sua própria análise antes de tomar qualquer decisão. E para a gente terminar, vou deixar uma pergunta no ar para a gente pensar junto. Levando em conta o desempenho da Vale, os bons dividendos da Bradespar e também os riscos que a gente viu, como é que fica a balança de risco-retorno dessa ação? Será que o desconto que ela oferece compensa os riscos que vêm junto? A gente quer muito saber o que você pensa, então deixa seu comentário aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Se essa análise te ajudou a entender melhor a empresa, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal. E não deixa de conferir a nossa série Carteira do Canal. Lá a gente mostra na prática como investe o nosso próprio dinheiro todo santo mês. Valeu, pessoal, e até a próxima!